Segundo o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde, o número de mulheres que deram à luz entre os 35 e os 39 anos aumentou 71% nos últimos 20 anos no país. Desde 1998 a 2017, o número de mulheres que deram à luz entre os 40 e os 44 anos cresceu 50% e entre as mulheres que tiveram filhos dos 30 aos 34 anos, o aumento foi de 37%. Já os nascimentos de bebês de mães que tinham de 20 a 29 anos caíram 15%. Isso demonstra que as mulheres estão engravidando mais tarde e há muitas dúvidas sobre os riscos e os problemas que podem aparecer no período da gravidez. Para nos ajudar a esclarecer, nós recebemos aqui mais uma vez no estúdio o ginecologista e obstetra, o doutor Eduardo Sérgio. E você, como sempre, vai poder participar fazendo sua pergunta pelo telefone, está aí na sua tela, 3216-5115. Fique à vontade, esse espaço aí é todo de vocês. Boa noite, doutor Sérgio. Boa noite. Satisfação recebê-lo aqui mais uma vez no programa. Por exemplo, aquela mulher que decide engravidar aí numa idade um pouco mais avançada, ou seja, após os 30 anos, há um risco maior para essa gravidez ou não? A idade reprodutiva da mulher é entre 10 até 49 anos. O que a literatura médica aponta e mostra, com bastante clareza, é que os extremos de idade da idade reprodutiva são situações de risco. Então, mulheres muito jovens, elas têm um risco maior, e mulheres também no extremo reprodutivo, aos 45, 50 anos de idade, também passam a ser desse grupo de risco. Sim. Então, na verdade, o que acontece é que após os 35 anos vai haver uma tendência maior para outras comorbidades que podem estar associadas à gravidez, como Sim. a própria hipertensão e a diabetes, e com isso elas poderão estar propensas a ter complicações da gravidez. O senhor falou, por exemplo, dos extremos, né? Já Sim. citou a questão da idade acima dos 49 anos. Sim. E o extremo no início, né? Qual seria, por exemplo, a idade ali, aquela adolescente ou aquela praticamente criança que acabou de sair da infância? 10 a 14 anos. Sim. Seria o outro extremo, que também requer bastante cuidado. Nesse caso, digamos assim, por uma imaturidade, não só orgânica, física, mas também social, de entendimento do que deve ser feito, da ida ao pré-natal. Então, essas mulheres muito jovens, elas às vezes atrasam a ida e o início do pré-natal por medo e até por esconder a própria gravidez. Por exemplo, durante os 9 meses, quais serão, qual é o período mais crítico da gravidez nesse intervalo de 9 meses, doutor Eduardo Então, Sérgio? Primeiro, a importância do planejamento familiar. Caso existisse o planejamento familiar, muitas mulheres iriam se preparar primeiro, inclusive organicamente, para que isso acontecesse. Acontecendo a gravidez, então, a própria distribuição do número de consultas, ela nos dá essa resposta de qual o período de maior complicação. Nós dizemos que o Ministério da Saúde aponta que seriam necessárias no mínimo 6 consultas. Uma consulta no primeiro trimestre, ou seja, nos primeiros 3 meses, 2 consultas no segundo trimestre, ou seja, do 5º, 6º e 7º, né? E os últimos meses, os 3 últimos meses, seria necessário 3 consultas. Sim. E essa distribuição de consultas, das 6 consultas, mostra que o último trimestre é o trimestre que requer mais cuidados. E por que requer mais cuidados? Que é o trimestre que vão acontecer as hemorragias, que vai acontecer o aumento da pressão arterial, que são os 2 principais motivos de morte materna no Brasil. A hipertensão arterial e as hemorragias. Então, por isso que o Ministério orienta que, no mínimo, 3 consultas no final desse período de pré-natal. Ok, doutor Sérgio, quem está conosco na linha é o Everton. Boa noite, Everton. Qual a sua pergunta? Fica à vontade. Boa noite. Doutor, que minha esposa tem 39 anos e já é o 3º filho. Qual os cuidados que ela deve ter? Porque falou que já é uma gravidez de risco, né? Aos 39 anos. Veja só, a idade só, ela pode não caracterizar um risco. Ela apenas diz que ela precisa ser avaliada, porque a partir daí vai se adquirir alguns dados, algumas informações, por exemplo, se a mãe dela ou irmã dela teve pressão alta, se ela em si já teve alguma situação de hipertensão prévia à gravidez, né? E durante a gravidez é uma mulher que precisa de mais atenção. Doutor Eduardo, a Bruna de Cruz das Armas quer saber se a mulher grávida pode praticar atividade física. Sim, na verdade ela deve praticar atividade física. Essa atividade física será uma atividade de baixo impacto.
Aquelas que não praticavam atividade física, elas têm que ter uma maior parcimônia, né, um maior cuidado, porque elas não praticavam. Mas aquelas que praticavam evitam as práticas excessivas, digamos assim, ou de grande impacto. A Luciana de Mamanguá pergunta se a mulher grávida pode pintar o cabelo, né? Aquela questão de deixar louro, deixar uma cor diferente, né? Na verdade, tem muitos produtos químicos, né, envolvidos, nesse trabalho. A gravidez nós podemos dividir em trimestres ou então em metades, né? A gente orienta que na primeira metade da gravidez, principalmente, nos primeiros 3 meses e na primeira metade, ou seja, até o 5º mês, esse uso de produtos ele deva ser evitado. Independente da idade gestacional, tem que se verificar. Às vezes, alguns produtos desses que embelezam, eles têm formol na composição ou outras substâncias que poderão ser absorvidas através da pele, através do couro cabeludo e poderão provocar danos ao recém-nascido, ao concepto ainda dentro do útero. Uma pergunta interessante, doutor Eduardo, né, feita aqui pela nossa produção. Se é verdade ou mito que a mulher grávida deve comer por 2? Não, sim ou não? Na verdade, ela deve se alimentar bem, deve se alimentar de maneira saudável, não necessariamente por 2, porque aí talvez dessa forma ela vá se alimentar de forma excessiva. E aí a alimentação excessiva poderá trazer distúrbios como a hipertensão e a própria diabetes na gravidez. Ela tem que ser orientada a uma alimentação saudável, evitar os excessos. Obviamente, alguns chás devem ser evitados, né? Bebida alcoólica deve ser evitada, o fumo também não deve ser usado, né, durante a gravidez. A dona Lúcia, doutor Eduardo, está ao telefone. Boa noite, dona Lúcia, fica à vontade. Boa noite. Pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber se a mulher com 50 anos, já entrando na menopausa, tem possibilidade de engravidar? Pode sim, pode acontecer. Na verdade, enquanto ela estiver tendo menstruação, isso é uma possibilidade, que o fato dela estar menstruando significa dizer que ela tem hormônios que são produzidos através dos ovários e ela poderá também estar ovulando. Se ela ovula, não usa método contraceptivo ou nenhum método para evitar, ela poderá engravidar sim. Então, o fato dela estar na perimenopausa ou perto da menopausa não significa dizer que ela não possa engravidar. Pode sim. Então, tem que ter cautela, porque seria uma gestação que precisaria de maior cuidado. Doutor Eduardo, olha, muitas perguntas aqui na nossa produção, mas infelizmente o nosso tempo é imperativo e nos manda encerrar. Agora eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa Cidade Alerta, sempre bastante esclarecedora, né? Que eu digo aí as perguntas que vão ficar para outra oportunidade. Então, boa noite e até uma nova oportunidade aqui no programa Cidade Alerta Paraíba. Boa noite, eu só deixo o registro que o Hospital Universitário é um hospital de alto risco, então ele atende no que se refere à obstetrícia, ele atende mulheres de alto risco que precisam ser encaminhadas através das unidades da saúde da família para que essa parceria, Unidade da Saúde da Família e Hospital Universitário, possa ser efetiva com bons resultados. Muito obrigado. Em nome da UFPB, eu agradeço. Ok, então boa noite e até uma próxima oportunidade.